Bom dia, meu povo, minha pova, minhas pólvoras! Como é que vocês estão? Vizinho? Bom também? Gente, e aí? Vamos começar essa live? Lá em cima, com a energia lá no topo, lá no talo, vamos assim dizer? Vocês acreditam que eu sonhei com essa live essa noite? Sonhei com essa live essa noite, que eu não conseguia entrar, que foi uma complicação e tá repreendido, vai dar tudo certo nessa live aqui hoje. Fica aí com a gente, porque hoje nós temos uma convidada muito especial. Pra mim, gente, sábado, isso aí, Laís, dia dos namorados. O pessoal hoje acorda todo cor de rosa, né? Porque eu falo que a cor do amor é o rosa, gente, não é o vermelho não. O vermelho é da paixão. Aí o pessoal hoje acorda todo cor de rosa. E aí você vem aqui ouvir essas mulheres, não só mulheres, tem dia que nós temos homens também. Mas hoje nós teremos uma mulher falando, uma mulher, gente, um projeto de mulher. Vocês já vão entender. Por quê? Ah, eu tô falando demais. Deixa eu primeiro começar aqui com outra explicação para você que tá chegando aí, de repente não me conhece. Meu nome é Lorena Borges. Se você observar esse sotaque meio roceiro, mas meio assim misturado, é porque nós é aqui do Goiás, tá? Nós é aqui do Goiás. Então a gente tem essa tendência a querer falar roceiro, mas a gente não é roceiro não, viu? A gente é inteligente, Bom, nós estamos aqui fazendo aos sábados, às 10 horas da manhã, essas lives que nós chamamos de a live delas. Mas que não é só delas, é minha, é sua, é nossa. Pra gente poder aprender, pra gente poder ter mais sabedoria, mais princípios, mais preceitos, mais luz para os nossos caminhos, né? E nós também temos dia de terça e quinta às 18 horas, aqui também nesse mesmo bate-canal, a live Melhorar, que é pra mim, pra você e pra nós melhorar não só do Covid, mas melhorar no geral. Melhorar e melhorar. Então, se você também quiser um pouquinho disso aí, nós temos aqui toda essa programação, né? E se você quiser acessar as lives que nós já fizemos sobre o Melhorar, né, dessa série Melhorar, e também a live delas, estão todas aqui salvas neste mesmo bate-canal, no IGTV, ou lá no YouTube, tem tudo pra você. Nossa, tá inspirada, menina, hoje. Bom, a Célia um dia falou assim: amiga, tem hora que eu acho que não é você. Eu vou te falar um negócio que eu também acho que tem hora que não sou eu, mas estou aqui. Cássia, seja bem-vinda, bom dia. Daí, dando continuidade ao nosso estudo de 52 mulheres da Bíblia, hoje nós estamos... Só um momentinho, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5... Hoje nós estamos na 6ª mulher da Bíblia. Na 6ª mulher da Bíblia. E olha só, antes de chamar a nossa convidada do dia, eu tenho mais uma informação. Se você quiser fazer essa live aqui comigo, assim como eu vou chamar a nossa convidada, você também pode fazer essa live aqui comigo. Inclusive você deve, porque no sábado que vem eu não tenho uma parceira para fazer a live comigo. Então, se você quiser fazer a live comigo no sábado que vem, você já é mais do que convidada ou convidado para falar da próxima mulher da Bíblia. Beleza? Tanto homem como mulher pode vir me chamar no direct aí. Se você quiser participar dos nossos canais se você quiser participar do nosso WhatsApp, um grupo que nós temos, é só você ir lá no perfil do Instagram, do meu Instagram, você vai ver assim um dedinho fazendo assim, ó. Você clica lá e pronto, você já vai estar dentro do nosso WhatsApp. E lá você passa a ter todas as informações e também pode me chamar pra gente já combinar aí que você vai fazer a próxima live comigo. Beleza? É só me chamar e é aquele abraço. Eu te mando o material, a gente encontra um dia antes virtualmente e tá tudo sob controle. Não precisa ficar nervosinho nem nervosinho, tá bom?
Gente, então agora chega de conversar, que eu acho que eu já conversei demais. Eu quero que vocês vão chegando aí, vão falando de onde vocês são, de onde vocês veem, pra onde vocês vão. Interatividade aí, meus amigos, porque essa live é minha, é nossa e é da nossa convidada, que eu acho que eu já vou chamar agora, vice? Porque eu acho que eu já falei demais. Então vamos chamar nossa convidada de hoje, que eu acho que o povo tá aqui, ó, chamando ela já. Chama ela. Vou chamar ela. Tadinha. Ela vai correr de mim, gente. Deixa eu chamá-la. Em 1, 2, 3. Gravando. Oi! Luana! Tudo bem? Sim, Seja bem-vinda. obrigada. Passou bem de ontem para hoje? Sim. Gente, eu vou colocar o fone aqui só para não ficar dando eco. Acho que assim fica melhor. Luana, tá tudo ok aí? O som? Sim, Nossa, gente, tudo certinho. vocês perceberam aí o olho da Luana? A menina veio toda trabalhada na maquiagem. Aqui não, bichinho. Nem tem. Luana, então, como eu já disse, seja bem-vinda, se apresenta aí para esse povo. Eu já falei seu nome, né? Mas é porque eu não dou conta. Ela chama o mesmo nome da minha irmã. Se apresenta aí, fala para esse povo, quem és tu? Oi, gente, meu nome é Luana, eu tenho 11 anos, né? E hoje eu vim aqui, eu tô fazendo a live com a Lorena, né? Ui. Olha só, gente, a Luaninha tem só 11 anos. E você aí com vergonha de vir fazer uma live comigo. Toma, tipo, meu povo. Luana, você veio aqui, sabe pra quê, minha filha? Foi pra destravar esse povo que tá com vergonha já, esse povo já quase caducando de velho e com vergonha de vir fazer live. Tem condição um negócio Não desse? pode ter vergonha. Ah, não, seja sem vergonha, não é? Você já veio hoje trazendo o primeiro código. Seja sem vergonha. Ó, Lari Nobre falou, linda, minha princesa. Ó, tem um fã-clube aqui, viu, Luana? Tô vendo aqui, ó, tem um fã-clube aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E aí, Luana, você tá falando de onde? Fã aqui de São Paulo. No frio danado. Hoje aí já Sim. amanheceu ensolarado. Não, tá frio ainda. Menina, aqui, eu pus até blusa de frio hoje, já tô aqui puxando, porque o sol, na hora que eu entrei aqui no escritório, ele veio com tudo, que era pra clarear aqui um pouco a live. Aqui não, aqui tá bem frio. Menina do céu, olha aqui, olha a luminosidade desse negócio aqui na gente, olha, porque eu falo pra Deus assim, ilumina, né? E aí hoje o negócio entrou aqui com tudo. Não precisa nem usar iluminador. Eu tinha passado aqui, ó. Aí vem um sol dentro todo, aí pronto, ficou Já luminoso ilumina demais agora. naturalmente. Pois é. Então, Luana, fala aí, o que você vai fazer aqui, menina? Eu vim falar da sexta mulher da Bíblia. Oh! Gente, quem tá aí desde o início já estava acompanhando, vocês têm noção qual será a próxima mulher, né? Quem está aí acompanhando desde o início está percebendo que esse estudo ele está sendo desenvolvido de uma forma cronológica. Então, a gente começou lá em Eva, a gente já passou por Sara, a gente já passou pela aquela mulher lá da estátua de sal, a gente já passou por Agar, por Rebeca, e quem mais? E quem será que é agora? Quem será? Alguém aí tem uma noção? Fala mais um pouquinho, Luana. Quem que é essa mulher? Ah, a mulher que eu venho falar hoje, ela discutia muito com a irmã dela por conta que ela tinha inveja de coisas que a irmã dela tem e ela não tinha.
Então ela discutia muito com a irmã dela pelas coisas. Só mais um momento. E aí? Esse povo não tá conversando aqui, ó. Esse povo não lê a Bíblia. Ai, eu fico tão decepcionada, meu Deus. Ajuda, Senhor. Ajuda. Abre a mente desse povo para eles começarem a estudar a Bíblia em nome de Jesus. Amém. Gente, mas sério. Não é nem estudar, né? Me fala. Ó, pode falar? Não, você não pode não, Laís. Você não pode não, porque você já sabe. Ó, a Célia perguntou se é a Lia. Não, Célia, não é a Lia. Luana, olha só. Me fala se você não gostou de estudar essa história. Sim, gostei. Dá para aprender bastante coisa com essa história. A gente consegue refletir bastante. E não é uma coisa interessante? Você imaginava que tinha algo tão interessante assim na Bíblia? Não. Porque a gente pensa que a Bíblia é um trem chato, assim, de ficar lendo, né? Que não vai ter nada de interessante. E aí, quando a gente começa a ler essas histórias, a gente vê que parece um filme, assim. Você fica até com vontade de ler. Porque são histórias legais. Sim. Então, a gente tem que destravar esse preconceito que a gente tem. Ah, não vou ler a Bíblia. As pessoas acham que... Tem gente que chega a achar que é brega, né? Ah, não, isso é coisa de crente. Isso é coisa de marica, né? O povo aqui no Goiás fala isso. Não sei se por aí fala. Mas tipo assim, você vai andar com a Biblinha debaixo do braço, não sei o quê. Tem tanta piadinha com Bíblia e não deveria ser assim. Bom, gente, continua dando os chutes de vocês aí que a Luana agora vai dar mais uma dica. Tem mais uma dica, Luana? Vamos ver. Essa mulher, ela não podia ter filhos. Ela achava que ela não podia ter filhos. Gente, ó, só mais uma tentativa, porque eu também sou obrigada a ficar fazendo isso com a mente da Luana, tadinha. Ela já deve estar assim, ó, se coçando de tanta vontade de contar logo quem que é essa mulher. Então, ou vocês aí, já fala quem é. Ó, Doces na Bolos. A paz de Deus. A paz para você também, minha amiga. Seja bem-vinda. Olha, a Sara diz que é Ana. Não é, não. Ó, a Doces na Bolos, Sil, disse: oi, Luana linda. Eu tô falando que aqui hoje tem um fã-clube. Olha, todos muito bem-vindos aqui, fã-clube da Luana. Já permaneçam aqui também nesse canal, para vocês aqui junto com a gente, somar, porque a gente tá precisando da soma aqui. Inclusive de bolo, se quiser mandar aqui pro Goiás, nós gostamos de bolo. Nós gostamos de bolo de milho, então, menina, nem te conto. Tanto que nós gostamos de bolo. Você gosta de bolo, minha filha? Minha filha, aqui no Goiás, você não repara não que nós temos a habitualidade de chamar as pessoas de minha filha e de meu filho. Normal, tá? Não fica pensando assim, nossa, caducou essa menina. Não, porque ela é assim mesmo, meio assim. Bom, e aí, gente, me conta, vocês sabem quem que é essa mulher ou não sabe? Dole uma, dole duas, dole três. Não. Ninguém sabe, vocês vão ler a Bíblia porque vocês estão ruins de Bíblia. Então, bora lá, Luana, revelar quem que é essa encrenca da vez. Ou, essa mulher, quer dizer, da vez. A mulher da vez que eu estou falando é a Raquel. A Raquel, gente. Vocês não viram nem a novela, né? Que tinha a Ruth e a Raquel. A Raquel é a Mar. A irmã Mar. Conta aí, minha filha, sobre essa mulher. Então é o que eu já tinha começado a falar um pouco antes, né? A Raquel, ela achava que ela não podia ter filho, né? Mas Deus falava para ela que no tempo certo, tudo, ele ia mandar filhos para ela, mas ela não tinha a fé para esperar que os filhos dela iam vir. E ela tinha muita inveja porque a irmã dela já tinha 4 filhos também, né? Então. E aí depois ela foi e casou com Judas. E ela continuava falando que Deus não ia mandar o filho para ela, ela não tinha fé. Então ela deu uma criada, né, para ter filho com Judas. Jacó. E aí, com Judá, com Jacó. É que você já tá indo lá pra frente.
Aí, Bica, né? Bila, que tem Bila. 2 filhos com Jacó. Daí, depois que ela teve o segundo filho, Deus mandou o filho para Raquel, né? Mandou 2 filhos para Raquel, mas ela não teve paciência de esperar, De fé esperar. para o filho Pois de Deus. ela. Até eu. Ai, deixa eu só arrumar aqui com o meu computador, foi sair, né? Até eu, às vezes, fico analisando essa história, né? Na verdade, gente, essas histórias da Bíblia, às vezes, parece que estão distantes da nossa realidade, mas não estão, não. A gente tem que sempre olhar e ter um olhar, inclusive, assim, de o que isso pode trazer para minha vida, né? Porque, olha só, a Raquel, então, ela, para algumas pessoas que de repente não conhecem a história, né, Luana, eu só vou passar aqui um pouquinho antes da história. Quem é Jacó nessa história? Jacó, ele traiu o irmão dele, Esaú. Ele roubou do irmão Esaú a bênção da primogenitura. Jacó era de irmãos gêmeos, ele era o filho mais novo, e no caso ele roubou a bênção da primogenitura do irmão mais velho, que era Esaú. Então, aí vem o contexto de Jacó. Por que isso é importante? Porque a gente vai entender o que vai acontecer mais adiante. Tudo que a gente faz, gente, não adianta. Você plantou, você vai colher. Né? Não fique pensando que você planta chuchu e vai colher maçã. Ah, seria muito bom. Mas não é bem por aí que funciona. Se você está plantando espinho, você vai colher espinho. E aí ele fez essa façanha aí, ele saiu fugido do território dele, porque o irmão dele queria matar ele, porque ele roubou a bênção da primogenitura. Quando ele chegou nas terras dos familiares do pai dele, lá ele encontrou Raquel. E foi, bem dizer assim, amor à primeira vista. Porque ele viu Raquel, e Raquel muito formosa, muito bonita, filha do seu tio Labão. Porque naquele contexto era super natural que os familiares casassem entre si, até porque não existia a quantidade de população que hoje existe. Então era até preferível que você permanecesse na mesma família. E aí ele foi embora para a terra dos pais dele, a fim de encontrar para ele uma esposa. E o pai dele, inclusive, a mãe dele, inclusive, tinha falado que seria bom que assim fosse, até para ele não casar com uma mulher idólatra, né, que adorasse outros ídolos e tal. Só que, olha a ironia do destino, né, Luana? Ele vai embora para essa terra e lá o sogro dele ele fala que ficou muito apaixonado por Raquel e tal. O sogro dele fala assim: não, você vai trabalhar então por 7 anos na minha terra para poder casar-se com Raquel. E ele, super apaixonado, super bobochonado, vai e trabalha 7 anos. Né? Aceitou. E aí, o que acontece, Luana? Conta pra gente. Né? Depois aí ele... Labão, ele tenta criar uma desculpa para Jacó trabalhar mais 7 anos na terra dele para casar com Raquel. Aí, o que o Labão faz, né? Labão é quase um lambão de chato nessa história. Ele faz o Jacó trabalhar 7 anos para ter Raquel. E aí eu não tinha me atentado a uma coisa, Luana, que hoje de manhã eu estava estudando aqui e me veio na cabeça. Quando no caso, a Raquel teria que ser levada para o quarto, né, para Jacó desposá-la, Labão leva, na verdade, a irmã da Raquel, que era a Lia, porque ela era mais velha. Então, primeiro tinha que se casar as irmãs mais velhas para depois casar as mais novas. Só que aí eu não tinha parado para pensar uma coisa, Luana. Ele levou a Lia ali pro quarto e, tipo, foi a vontade da Lia? A gente não parou para pensar nisso, né? Tipo, se a Lia quis isso, se a Lia não ficou muito se sentindo mal por conta de tudo isso. E o fato é que aí, quando o Jacó acorda, quem dormiu com ele foi Lia e não Raquel. Foi Raquel. Agora, pensa o desprezo de Jacó. Pensa o desprezo de Jacó na hora que viu Lia e achando que era Raquel. Então, Lia também passou por uma circunstância muito chata nessa história.
Só que a gente olha assim, até fica meio com raiva dela nessa história. Só que ela também foi uma vítima de tudo isso, né? Mas aí o que a gente acha, assim, que a gente acaba trazendo dessa história para nossa vida é o quê? Jacó anteriormente traiu. E agora ele foi traído. E ele foi traído, né, de forma dupla, vamos assim dizer. Porque aí foi 7 anos, aí depois de 7... Agora o sogro vira para ele e fala para ele trabalhar mais 7 anos para poder ficar com Raquel. E ele trabalha mais 7 anos para poder ficar com Raquel. E no final ele fica com Lia. E aí para você ver assim, que reviravolta, né? Eu achei interessante assim, a gente parar para dar uma analisada no que acontece, né, no meio dessa história toda, do Jacó ter feito o que fez e agora ele já colheu, né, uma parte daquilo que ele fez. Sim. E ele teve essa discórdia com o irmão, e a gente vai ver essa discórdia entre irmãos, porque primeiro ele casa com Lia, e Lia tem filhos, né? E aí ele casa com Raquel, Raquel não tem filhos. Então, assim, acaba que, olha só, uma outra coisa que a gente tem que analisar nessa situação, né, Luana? A parte em que Lia tinha filhos, Raquel tinha o amor de Jacó. Sim. Só que Lia queria o amor de Jacó. E Raquel queria os filhos de Lia. O que acontece aí? O que é isso? É inveja, né, entre irmãos. Inveja. Por conta que um quer a coisa do outro ali, aí eles ficam com inveja. Justamente. O que acontece aqui é essa inveja. E isso é muito comum, Luana? Você que tem irmã aí, me conta. É comum assim, às vezes por conta que os mais velhos, às vezes, acabam tendo um pouco mais de coisas do que a gente. E aí os irmãos mais novos... Você não pode ter uma inveja que atrapalhe na sua vida, né? Que possa machucar, fazer alguma coisa. Mas aquela invejinha pequenininha ali acaba tendo, né, entre os irmãos. Uma disputinha, assim, né? Engraçada, que eu que sou irmã mais velha, eu já tenho uma visão de que o mais novo sempre é paparicado. Eu já tenho uma visão que é diferente. Não. Então, assim, até aqui é interessante, né, Luana, a gente observar que traz uma reflexão para o nosso dia a dia, né, de não haver essa inveja, né, entre irmãos, de não haver essa disputa entre irmãos, que isso não é saudável. E outra coisa qual é a outra palavra que a gente pode ver aqui? A falta de gratidão, né? A falta de gratidão. Porque que nem Raquel, ela tinha o amor de Jacó ali, mas ela estava sendo ingrata porque ela queria as coisas do outro. E Lia também estava sendo ingrata, porque ela tinha os seus 4 filhos, mas não, ela queria mais, que era o amor de Jacó. Então, assim, a gente tem que aprender a agradecer por aquilo que a gente tem, né? E eu até falei sobre isso com você ontem. Como que Deus vai te dar mais se você não é grato nem com o que você tem? Né? Sim. A Laís aqui disse, ó, inveja é ruim para as pessoas. Inveja em todo sentido. Porque às vezes você querer alguma coisa que a outra pessoa tem, não é ruim não, gente. Isso não é inveja. Eu gostaria de ter tal coisa. Mas aí você chegar ao ponto de desejar o mal para outra pessoa, isso é inveja e é muito ruim. Leite, bom dia. A Laís disse assim, ó, ninguém está satisfeito com o que tem. Infelizmente, gente. Sim. O que a gente tem que prestar atenção aqui é isso. E aí, olha só, a gente já viu alguns pontos, né, Luana? A gente já viu alguns pontos importantes aqui. As consequências daquilo que Jacó fez, né? Que acabou depois das consequências. E ainda não parou, porque a gente vai ter brigas entre irmãos até José do Egito. Até José do Egito a gente tem consequências dessas brigas entre irmãos. Entre os irmãos. E a outra coisa que a gente vê é essa questão da inveja, né? Que a gente tem que buscar sempre ter gratidão. E tem mais uma coisa que eu achei interessante nessa história, que eu quero até que trocar uma ideia com você. A Lia,
aqui na Bíblia fala assim, que Deus abriu o ventre, a matriz de Lia, para Lia criar. Por que Deus fez isso? Porque Deus teve compaixão da situação da Lia. Porque, como eu te disse, a situação da Lia foi muito complicada também. Ela foi submetida pelo pai a dormir com outro cara. E esse outro cara a rejeitava. Então, assim, não foi uma coisa agradável para ela. E a gente não vê ela se queixando, a gente não vê ela praguejando. Muito pelo Ela contrário. reclamando, né? Então, assim, Deus teve compaixão, tanto que fala que Deus abriu a matriz dela, né? Para ela ter filhos. Foi uma forma meio de agradecimento, né? Que ela suportou tudo, né? Ela suportou ali com Jacó, o que o pai fez, tudo. Aí Deus deu ali para ela a chance ali dela ter filhos, porque foi uma forma, né, assim, para ela sentir um pouco mais conforto feliz. pro coração dela, né? Por conta dessa situação toda. Porque, olha só, tanto que a Raquel aqui é uma vilã mesmo, é uma má. Por quê? Ela não parou hora nenhuma para analisar a situação da irmã. Tipo, eu não queria... Ela só via, não, minha irmã tem filho e eu não tenho, e a minha irmã tem isso, minha irmã tem isso. Ela não parava pra pensar que a irmã dela passou por muita coisa, por isso ela tinha ali os filhos, um conforto pra ela. E aí Raquel não parou pra pensar nisso, ela só queria desejar o mal pra poder... Não, e isso é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade também, da gente só pensar no próprio umbigo, né? E não pensar no próximo. O que está acontecendo no próximo? Se você estivesse na pele do próximo, como que seria, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro para ter essa noção de como agir. Porque, cadê o amor de irmão? Ali não existia, dá essa sensação, assim, a irmandade ali estava longe de... Tava longe de ser juntas ali. A Bíblia aqui faz questão de dizer que Lia tinha o olho... É como se Lia fosse vesga, alguma coisa assim, sabe? Eu acho até engraçado que o pastor Cláudio Duarte fala assim, é porque Lia tinha um olho que ia para arquibancada e outro que ia para geral. Mas o que acontece? Aqui a gente percebe que Lia não é a mulher bonita, mas é uma mulher sábia. Que apesar de todas essas circunstâncias, ela tá ali calada, ela tá na dela, né? E seguindo a vida. Ela foi guardando pra ela e seguindo a vida pra frente. Né? E assim, ela provavelmente, aqui não fala, mas até não fala por conta disso mesmo, porque a gente não precisa ficar anunciando para as pessoas que a gente tá orando. Vai pro seu secreto, né? Vai pro seu quarto em secreto e fala ao pai. Ela deveria sim ter intimidade com Deus. Tanto que aqui fala que Deus abre a matriz dela e tal. Então, assim, Deus abençoou ela porque ela tinha já uma intimidade com o pai. Agora a gente já vê que a Raquel, que é a bonitona da parada, era bonita já por fora, porque por dentro... Né? Já não tinha fé em Deus, ela já queria tudo de todo mundo. E era assim, né? Ela ia e ela não acreditava em Deus. Ela ia, pedia em Deus. Pedia para um Deus. Aí, se esse Deus não dava logo, ela ia em outros deuses. E aí, eu até falei. A gente até comentou sobre isso ontem, né, Luana? Que eu falei assim: tem gente que, quando tá passando por uma dificuldade, apela para todo santo. Era a Raquel. A Raquel, ela tava apelando para todo santo. O que atendesse tava bom. Porque Jacó acreditava em Deus, né? O nosso Deus. E a Raquel, ela acreditava em deuses. Pode ser que o Deus de Jacó, tudo. O que aparecer e me ajudar para eu ter filho, tá bom. É bem assim. E quando a pessoa... Pode falar. Ela era tipo, se um Deus não vai me atender, o outro vai ter que ir, o outro vai e ela vai tentando ir atrás e assim, às vezes até demora mais pro que ela quer vir do que se ela esperasse em um Deus só, né? Aquela história, quando a pessoa atira para todo lado, né? Sei não. Isso aí é insegurança. Ou você mira o alvo, né? E aí, essa é outra questão. Porque uma era, então, toda formosa por fora, mas por dentro já não tinha tanto valor. E outra já não era tão bonita por fora, mas por dentro tinha o seu valor.
Então, até aqui, a gente tem que analisar que as aparências se enganam. Não pode julgar Não. o livro pela capa, né? Então, às vezes um livro é muito bonito, mas a história por dentro não é tão legal. Agora, o livro que a capa tá um pouco mais destruída, às vezes a história é bem legal. E muitas das vezes é mesmo, porque um livro que tá com a capa toda destruída é porque já leram ele muito. Uhum. Porque já Sinal de passou que por ele é muita bom. pessoa. Sinal de que ele é melhor. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. E quando, mais uma coisa, pra vocês verem o tanto de coisa que dá pra gente tirar dessa história, né, Luana? E tem coisa que, na verdade, a gente nem consegue entender, assim, de tão rápido. E pode ser que depois, se essas pessoas que estão aqui derem uma olhadinha, ler a história, vão entender mais alguma coisa que, de repente, a gente passou despercebida, né? Sim. Outra coisa que eu achei interessante é a gente, então, ver que Lia busca a Deus. E que Raquel, quando ela fala que quer ter filhos, ela vira para Jacó. Ela não vira para Deus. Ela vira para Jacó e fala assim, me dá filhos ou eu morro. Aí Jacó a repreende, fala assim, por acaso eu sou Deus para te dar filhos? Então Jacó a repreendeu. Para você ver, quando você tá com um problema, você vai ficar brigando com as pessoas. Tipo, se não está na alçada das pessoas, não, fala com Deus. Fala com Deus. O que Jacó podia fazer? Deus que vai dar as coisas pra gente, né? Jacó não tinha o poder de dar tudo que todo mundo queria, né? Ué, porque com certeza ele até tentou fazer um filho dessa mulher, né? Mas que os seus ouvidos não ouçam isso, Luan. Mas não estava funcionando, a mulher era infértil. Então, assim como Deus abriu a matre de Lia, Deus poderia abrir a matre no caso seria o ventre, né? Assim como Deus abriu o ventre de Lia, Deus também poderia abrir o ventre de Raquel. Só que ela não intercedeu para a pessoa certa, ela não foi diretamente ao pai. Por quê? Porque ela já sabia. Olha só para você ver aqui também o que essa outra parte da história nos revela. Ela já sabia o que tinha no coração dela. No coração dela tinha um desejo verdadeiro de ser mãe? Não. No coração dela tinha um verdadeiro desejo de inveja da irmã. O desejo dela não era genuíno de ser mãe, era um desejo de disputa da irmã, né? Pra poder ter tudo que a irmã tem, tipo, pra competir, né? Tipo, não, eu também vou ter filhos, ou eu vou ter mais. Uhum. Quando você não tem um desejo puro, você não tem coragem nem de pedir isso pra Deus, né? Você vai pedir pra Deus que você quer filho para esfregar na cara da irmã que você tem filho? Então, assim, ela não tinha nem coragem de submeter o pedido dela para Deus. De tão fora de lógica que era, né? Alguém disse aqui, ó, tudo encontra aqui, falou, para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Só que aí, qual que é o verdadeiro, verdadeiro sentido disso para sua vida, no seu coração? Acho que a Luana travou ou eu também travei, gente? Fala aí. Ixi, chegou a cair. Deixa eu chamar de novo. Chamarei de novo. Lulu. Volta aqui, menina, que nós não terminou. Volta. Oi. Volta, Luana. Olha eu, volta, Luana. Deu uma travadinha, mas nós voltamos. Voltamos. Então, olha só. Hã? Não, pode continuar falando. Não, fica tranquilo, gente. Aí, o que acontece? A gente aqui observa, que eu falo demais, né, gente? Mas é porque eu pego essas histórias, aí eu fico querendo destrinchar elas, assim, porque eu acho tão interessante. Quando a gente vai pedir algo para Deus, aliás, quando a gente quer muito algo, a gente tem que analisar qual é o verdadeiro... eu me sumi um pouco a palavra, mas assim, qual é a verdadeira intenção do nosso coração com isso, né? Sim. No caso dela, ela já sabia que o pedido dela não era um pedido que agradaria a Deus. Então ela já nem pede para Deus. Coração. Então ela já nem pede para Deus. E aí não só ela não pede para Deus, quando
eles vão embora ali daquela cidade, ela carrega os deuses do pai dela escondido, correndo risco ainda de ser morta. Por que que ela faz isso? Demonstra que, de fato, ela não tinha intimidade com Deus, ela não acreditava. Ela não acreditava, então ela queria pegar os deuses do pai dela para poder ajudar nas coisas dela, né? Então a gente vê aqui que ela não acreditava só no Deus de Jacó, né? Ela acredita, aliás, ela não acreditava nem numa coisa nem noutra. Porque como eu até falei para você ontem, ou você acredita ou você não acredita, né? Não dá para você estar no meio do caminho. Você ficar ali no meio termo. Que até na Bíblia fala, ou seja frio, ou seja quente. Se for morno, eu te vomito. E ela era esse tipo de pessoa aí, que estava em cima do muro. Eu tô aqui, eu tô ali, eu vou ali no centro espírita, mas eu vou ali também no terreiro de Umbanda. Eu vou ali não sei aonde, eu vou aqui também. Então, assim, minha filha, isso pra mim só mostra que você não... Ela ficava indo Isso pro lado pro outro. Você tá uma gangorra. Indo pro lado e depois ela quer ir pro outro. Então, a atitude de Raquel, viu? Gente, Raquel é até um nome bonito, viu? Nada contra, mas não foi nada nobre. A atitude dela não era muito bonita, não. Nada nobre. E aí, aí no meio dessa história ainda, ela, então, já estava casada com Jacó. Jacó não lhe dava filhos, né? Que na cabeça dela era ele que não dava. E Lia já tinha 4 filhos. Aí ela, muito desesperada, vai e faz igual Sara. Não espera em Deus, não. Vai e fala assim, eu vou dar um jeitinho para Deus, porque Deus não tá agindo. Eu vou lá pega lá a criadinha. Pega a criadinha lá, leva pro marido e fala, faz uns filhos aí nessa mulher, que esses filhos vai ser meu. E aí foi o que... Naquela época, isso pode te parecer estranho às vezes, Luana, mas naquela época podia. Se a mulher era estéril, ela podia pegar uma serva sua e dar essa serva para que o marido dormisse com ela, para que essa serva lhe desse filhos. Podia, né? Era uma lei lá daquela época, muito esquisita, mas era. E aí, muito esquisita pra gente hoje, né? Mas naquela época era normal. E aí ela teve, né? Teve filhos e tal. Aí olha só que bagunça já. Já tem filho de Lia na parada com Jacó. Já tem filho dessa serva com Jacó. De criada. E aí, agora, ela vai ter filho. Agora ela vai ter filho. Depois de muito tempo, aí o Deus vai e mostra pra ela, ó, você não teve fé, tudo, mas ó, eu ia te dar um filho, mas você foi apressada demais e quis colocar a coisa no caminho. Justamente. E aí ela vai e tem o primeiro filho dela, que é José, né? Sim. Que aí a maioria das pessoas já conhece, que é José do Egito. Mas aí, como a gente não vai contar a história de José e muitas pessoas já conhecem, o que acontece com José? Essa tropa de irmãos aí, ó, essa mistureba de irmãos, vai acabar não dá em coisa muito boa, não. Vai acabar vendendo José, né, como escravo. Para e outras ainda conta pessoas. Ainda conta pro Jacó que, na verdade, ele fez foi morrer, né, um bicho comeu ele, não sei o quê. Então, assim, você vê que não vai dar coisa boa. Os filhos que Lia teve com Jacó, né, que vendeu José. Então, os meios irmãos dele. Então, assim, você vê que essa farofeira, quando a gente fala, gente, da ideia de ter uma família, de constituir uma família, de ter filhos legítimos, né, filhos de pai, de mãe, não que da outra forma não dê certo, mas a probabilidade de não dar certo é maior. Eu falo por mim. Olha só a bagunça da minha história, Luana. Isso eu não te contei ontem. Vamos lá. Eu tenho meu pai, minha mãe, e eu sou filha dos dois, é claro, né? Só que a minha mãe tem uma filha, por parte da minha mãe só, porque é com outro marido. E o meu pai tem um filho com outra mulher e outra filha com outra mulher. Meu Deus do céu. Então, eu tenho 3 irmãos, no final das contas, cada um, todos eles são meio-irmãos, né? Eu não tenho nenhum irmão legítimo. E aí, o que acontece? Para minha tristeza, família é a base. Para minha tristeza, eu não tenho contato com os meus irmãos. Não tenho. Porque tá cada um para um canto, cada um tem sua mãe, cada um tem seu pai. É aquela bagunça, assim. E a gente que vocês estão sendo criados de jeito diferente, né? São mães diferentes, ambientes diferentes.
Aí não tem esse contato muito. Tem essa desestrutura, sabe? E além de ter essa desestrutura, a gente percebe que existe uma certa disputa. Existe uma certa, assim, ai, é a sua irmã isso, a sua irmã aquilo. Existe um joguinho pra lá e pra cá, assim, sabe? Então é muito chato. Acaba que gera, eu particularmente, gostaria muito de abraçar todos os meus irmãos e ter todos eles próximos a mim, mas não tem como eu exigir, por exemplo, é igual, até uma vez eu conversei com um psicólogo sobre isso, porque isso me inquietava, sabe? Eu me sentia mal. Sim. Ele falava assim, Lorena, não tem como você cobrar de você uma união que nunca existiu. Sim. Então, assim, fique em paz. Porque às como vezes tem até muita diferença de idade, né? Então, assim, não tem como eu resgatar uma coisa que nunca existiu. Se não teve essa união antes, não vai existir essa união depois. Assim, é desestruturado já na sua base, né? Como a sua mãe disse aqui, ó, a família é a base. Se a família já está desestruturada, depois está tudo desestruturado. Alberto, Larissa, Bruno, meus irmãos e que eu amo. A Jo disse, né? Sim. Bom, é a sua mãe mesmo, né? Tudo encontra aqui? Sim, minha mãe. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode gerar consequências desastrosas, assim, vira uma bagunça depois, por mais que você tente controlar a situação. Mas quando vocês não são criados juntos, né? Quando vocês não são criados próximos, aí a convivência fica bem mais difícil. Fica difícil. E nesse caso, por exemplo, que foi criar tudo junto, também virou essa disputa, porque os filhos sentiam que o pai preferia mais a José, porque era filho de Raquel, a mulher que ele amava. Então, assim, virou essa bagunça. Virou uma bola de neve. O povo aqui tá se revelando. Ó, Lari Nobre, te amo muito, minha irmã. É muito bom quando meio-irmãos tem essa proximidade, né? Eu gostaria mais de ter mais proximidade, mas infelizmente não tem. E não é por uma coisa que eu não queira, é porque não dá pra ter mesmo, sabe? Por mais que eu me esforce... É por causa que não é só a gente, né, que tem. Você quer, mas às vezes eles não querem. Então, se só uma pessoa quer, não tem como acontecer. Porque as outras também precisam querer. Bem isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com todas essas questões, né? A Bíblia acaba nos mostrando aí consequências familiares desastrosas. A Raquel tem esse primeiro filho, né? O José. Depois, quando eles vão embora dali... Hã? Não foi nada. Depois, quando eles vão embora dali... ela acaba tendo um outro filho. Só que aí pra gente ver também a ironia da vida, né? Ela fala assim, dai-me filhos ou eu morro. E aí no segundo filho dela, ela morre. E aí Deus prova, meio que fala pra ela ali, né? De um jeito que, tipo, ela fala, eu vou morrer se você não me der filhos. E então ela morre por conta de um filho, né? Quando Deus dá o segundo filho pra ela, ela morre no parto. Então, assim, não é nem que, por exemplo, Deus, então, quis dar uma... Porque a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo. Não é nem que Deus quis que ela morresse. Nesse contexto, porque ela disse isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a palavra, ela fala uma coisa e essa coisa é muito forte, né? Justamente. Não, mas que menina sábia, né, gente? Obrigada. Te falar, viu? A palavra, ela tanto pode gerar vida como ela pode gerar morte. Então foi uma coisa que ela já tinha falado. Dai-me filhos ou eu morro, né? E acabou, chegou ao ponto dela ter um filho e morrer, né? Não que seja necessariamente porque ela disse, mas pode ter sido também. A gente nunca sabe, porque, né? Porque às vezes algumas palavras têm muita força. Se você fala essa palavra assim com... né, com um sentido diferente, alguma coisa assim, pode acontecer, né? Então a gente tem que falar palavras boas, né? Não palavras ruins. Gente, ela tem 11 anos, tá? Vê se vocês aprendem. Vocês vão aprender agora, gente. Quando é que vocês vão aprender? Um povo velho desse aqui, quase caducando. Tô brincando, gente. Nós somos todos novos, nós estamos nas melhores idades. Todas as nossas idades são ótimas idades. Estamos a todos gente não jovens. pode nem
A idade tá na mente, né? A Célia disse, ó, que belezinha, Luana, hein? Ó, tá todo mundo aqui, ó. Obrigada! A Luana tá tendo um fã-clube maior. Oficial. Gente, aí a história é essa, né? Então aqui a gente vê, nós agora, o Jacó, no final das contas, vai ficar com Lia, porque a Raquel morre, Sim. né? A Raquel não teve a oportunidade nem de criar os filhos direito, né? Esse último que nasceu, ela nem Então, pegou nos porque copos. ela deve ter conseguido só ver um pouquinho ali do rosto e olha lá. E aí, no final das contas, virou essa bagunça. O filho dela, José, vai ser um filho top das galáxias, mas ela não teve oportunidade de ver nada disso. Ela não teve oportunidade de desfrutar de nada disso. Você vê que toda a linhagem do povo de Israel surge daí. Ela poderia ter participado, sendo uma mulher muito sábia, com o coração voltado para Deus. Se ela tivesse a fé em Deus mesmo, se ela tivesse aguardado, tempo de esperar, né? Porque ela pediu, Deus falou que ia dar. Então, se ela tivesse o tempinho ali e esperasse, talvez ela não teria morrido e teria conseguido ver os filhos dela crescer, conseguir as coisas, né? Para você ver, uma coisa que eu acho interessante também nessa história é porque, de toda forma, como essa história vai desembocar lá na frente, a gente vai ver que dessa história sai Jesus. Nossa, Lorena Zé, sim, porque Jacó, é de Jacó que vai sair as 12 tribos de Judá. Então, assim, toda essa história que a gente conhece da Bíblia, assim, por alto, ela sai daí, desse comecinho aqui, né? Uma história completa a outra. Né? Então, o que a gente percebe é que já estava nos planos de Deus, né? A existência de José na vida dessa família. Só que ela não soube esperar. Ela poderia ter sido uma mãe muito diferente. Ela ia ser, né, essa matriarca, essa mulher sábia que estava ali junto com Jacó, mas não foi sábia, não. E aí, a gente acha que essa história aparece aqui à toa? Não aparece aqui à toa. Não soube ter fé, não soube ter gratidão, foi invejosa, sim, foi idólatra, né? Adorava outros ídolos, não soube aguardar a língua, não tinha amor pela irmã. Pelo visto, também não tinha amor nem pelo Jacó, porque se tivesse, não era essa mulher perturbada. Teria ficado ali em cima de Jacó, me dá filho. Então, sei não, viu? Raquel só tinha aparência muito bonita. Então, vocês tomam cuidado com essas mulheres bonitas. As aparências enganam. Essas mulheres que é só bonita, não sei não. Às vezes então, não tá muito boa. Então, assim, às vezes a gente tem que entender que essa história poderia ter sido diferente, mas até foi interessante essa história ser assim, pra gente aprender e não fazer essa bagunça acontecer na nossa história. Né? E a gente conseguiu ver ali, né, que foi acontecendo de geração em geração, né? Porque Jacó teve inveja e roubou a bênção do irmão dele. Aí Lia e Raquel ali também tiveram um atrito. Lia roubou a bênção de Raquel. E ali na frente teve os irmãos de José ali que também vendeu ele como escravo. Mas José já teve um pensamento diferente, né? E não teve muito, né? E rompeu tudo isso. Não, porque se ele reclamasse, tivesse inveja, isso ia passando de geração em geração. Sim, ele quebrou, ele rompeu com tudo isso. Porque isso aí é uma coisa que eu até aprendi com meu esposo. Tem gente que fala assim, maldição hereditária. Não, consequência de tudo aquilo que foi feito anteriormente. Mas no momento em que você fala, comigo vai ser diferente, com você vai ser diferente. A situação só vai ser a mesma com você se você quiser que ela permaneça sendo a mesma. Mas se você agir de forma diferente, gente, é o plantar. Isso é uma lógica que até criança entende, não é, Luana? Se você planta uma coisa, você colhe coisa. Planta não tem diferente. Como você plantar uma coisinha e querer colher outra. Você tem que plantar a sementinha de girassol para ter girassol. Se você plantar outra semente do mundo, não vai nascer girassol. Justa. Olha aí, gente. Aprende, gente. Pega os códigos.
Pega os códigos e anote com sabedoria no seu coração. Então, assim, a história foi cabulosa, foi bagunçada, foi cheia de encrenca. Raquel foi a irmã má mesmo. Mas, no final das contas, por mais estranha e desencontrada que seja a história, ela serve pra gente, né? Para que a gente não venha praticar essa mesma bagunça nas nossas vidas, né? E tem vezes que não acontece essa inveja ou essa briguinha só entre irmãos, né? Porque às vezes você não tem um irmão, você pode querer mal de alguém da sua família, tipo seus primos, ou até pessoas próximas que não são da sua família, mais próxima de você. Não, isso quase não acontece com mulher, né? Luana do céu. Ai, eu queria tanto ter o cabelo da fulana. Nossa. Queria ter aquele bocão gigante. Eu ia falar isso agora, que eu sofro, minha filha. Ai, eu queria ter a boca da fulana. Ai, eu queria ter minhas pernas, né? Tá querendo me deixar paralítica de tanta sua inveja é podre. É isso. Sim. A pessoa, ela quase te mata com a inveja dela. Gente, pelo amor de Deus, isso adoece. Só que isso adoece. É o que eu te falei um pouco antes, né? Tem aquela invejinha, assim, né? Que faz bem, né? Que quase todo mundo tem. Mas tem pessoas que chega que essa inveja fazer mal, não só pra ela, né? Fazer mal pra outras pessoas. Porque começa a ficar obcecada e começa a fazer mal pra outras pessoas, né? Sim, e aí, Laura, é porque, por exemplo, igual, vamos supor, eu tenho aqui esse óculos vermelho, beleza. Aí você quer um óculos vermelho desse. Não, isso não é inveja. Você quer um óculos que eu tenho. Isso não é inveja. Inclusive, se eu tirar, eu fico ceguinha. Bom, o que acontece? Você querer esse óculos é uma coisa. Agora você falar assim, nossa, eu queria tanto esse óculos. Não sei por que essa menina tem esse óculos. Ela deveria ter esse óculos. Ela vai perder, ou ela vai quebrar. Isso já... A inveja, a gente tem que ter essa consciência. Inveja não é o fato de querer o que o outro tem. Inveja é você, além de querer o que o outro tem, querer que ele não tenha. Mal pra ele. Querer que ele não tenha. Porque a Raquel, aqui nesse contexto, ela não queria que a irmã dela tivesse filhos. Ela não queria. Ela queria tudo só pra ela. Então, assim, a inveja é no instante que você não tem essa tranquilidade no coração. Porque, por exemplo, eu às vezes vejo um carro bonito. Nossa, eu queria um carro desse. Não quer dizer que eu não quero que a outra pessoa não tenha. Mas aí se eu pego e olho e falo assim, não, mas por que fulano tem esse carro e eu não tenho? Sim. Aí já é inveja. É inveja. Aí é inveja, tá? Porque, do mesmo jeito que fulano trabalhou pra ter, você se esforça e tem também. Você não precisa de querer que a pessoa não tenha porque você quer ter. Cada coisa é uma coisa. Você não pode ser aquela pessoa que, tipo, eu gostei daquela blusa, então só eu no mundo posso ter aquela blusa. Uhum. Você tem que pensar que, tipo, eu quero aquela blusa, legal. Mas outras pessoas também podem ter a blusa. É legal ver, né, ali. Você não pode querer que só você tenha coisas, só você ter todo tempo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a intenção do nosso coração. E eu falo até assim mais para mulheres nesse aspecto, porque mulher é assim um bicho invejoso. Mulher, a gente tem uma tendência para inveja e aí não fica se sentindo mal por isso não, porque o que a gente vê na Bíblia, do início da Bíblia até o fim, você vai ver que a maior problemática que existia entre as pessoas era a inveja. Porque fulano tem o amor que eu não tenho? Porque fulano tem os filhos que eu não tenho? Porque fulano tem o marido que eu não tenho? E assim vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para esse sentimentozinho do cão não estar dentro do nosso coração. Sim. Que às vezes, né? Isso pode atrapalhar até na nossa vida mesmo, né? Com certeza. Porque a inveja, ela faz muito mais mal para quem nutre ela do que para quem você lança ela. Sabe? Sim, às vezes que nem ali, Raquel, ela tinha inveja, ela desejava mal pra Lia, ela queria o mal ali da Lia, ela tinha muita inveja. E no final, quem acabou no mal, né, quem se deu ruim foi ela. Eu até falei isso ontem, uma pessoa falou assim, nossa, mas eu acredito que fulana tem inveja de você. Uma pessoa me contou isso ontem, sabe? Não, menina, você vive doente, você vive com a cabeça ruim, eu acho que é porque fulano tem inveja de você. Eu fui e falei assim, se fulano tem inveja de mim,
quem tá engolindo do próprio veneno é a pessoa, não sou eu, não. É a pessoa, não é a gente. O veneno vai fazer mal, é para aquela pessoa, é ela que vai se matar. Eu tô aqui de boa, Deus me reveste, sabe? Então a gente Deus também vai tem que cuidar tomar da cuidado. gente. A gente também tem que nos revestir disso, sim. Porque se você acredita que a inveja quebra suas pernas, ela quebra. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente acredita. Então, se você, tipo, o que vem do outro não aceita na minha vida e pronto, e acabou. Aí é igual a pessoa que disse, ó, tá repreendido. E é isso. Não vai acontecer nada comigo e pronto. Agora, a outra pessoa que sente inveja, eu tenho compaixão de você. Que Deus te libere disso, te livre disso. Porque é melhor que que o mesmo Deus que eu sigo e que me protege, abre os teus olhos que o que você está fazendo está errado, né? E quanto antes, melhor que a pessoa perceba que ela está fazendo mal para ela e não para os outros, que isso que ela faz não é uma coisa legal. Se ela ficar desejando as coisas para os outros, é capaz dela não ter o que ela deseja, na maioria das vezes. Você viu Quanto que mais atraso antes de você vida? percebe isso, é melhor, né? A gente percebe no caso de Raquel um atraso de vida. Se ela não tivesse esse coração amargurado e invejoso, talvez as coisas fossem diferentes. Talvez ela tivesse cuidado dos dela filhos. viesse antes. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse coração. É fazer uma faxina íntima todos os dias, né, Luana? Ó, que gracinha, a Luana tá falando como adulta. Gente, eu quero frisar de novo, Luana só tem 11 anos. Então, vocês aprendem. Porque não é à toa que Luana tá aqui, não. É pra vocês aprenderem mesmo. Mas aí, Luana, pra gente já encerrar, porque já deu 11 horas, eu te falei que ia ser assim, ó, que a gente nem ia ver. Coisa boa passa rápido. Gente, eu tenho uma irmã que chama Luana, porque eu queria que combinasse com o meu nome, Lorena. Ó, me senti importante. E hoje nós estamos aqui, Luana e Lorena, irmãs em Cristo, combinantes também, para vocês. Sim. Essa dupla incrível aqui hoje. Ela só tem, assim, quase 3 vezes a minha... Nossa, meu Deus, como eu tô velha. Eu tenho 34 anos. Você tem... Eu 3 vezes a sua idade. Daqui uns mesezinhos. Ô, Jesus, ela só tem 3 vezes a sua idade, mas você vai ser uma mulher muito mais sábia do que eu, porque você já tá entendendo o que eu entendo hoje. Obrigada. Que Deus dê muita sabedoria. Aí, pra gente encerrar, Luana, me fala, assim, de forma geral, o que você entende, assim, o que a gente pode trazer pra nossa vida, assim, que você trouxe pra sua vida com essa história? Trouxe bem essa parte aí da inveja mesmo, né? Que a gente tem que pensar bem no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente vai fazer, porque às vezes nossos atos ou o que a gente faz pode dar consequências para nossa vida, né? E você sentir inveja do outro não é uma coisa boa para você, né? Você acha que você tendo inveja, desejando mal pro outro, você vai estar fazendo a vida dele ruim. Mas não, você está fazendo a sua própria vida ser uma coisa ruim, né? Olha só. Até eu aprendo. Então é isso, gente, tá vendo? A gente tem que tomar muito cuidado, sim, com essa questão da inveja. E aí, você quer falar mais alguma coisa, Luana? Não. Que aí eu vou até ler aqui um negócio, Luana, que eu achei interessante para as pessoas fazerem, né? Que aqui no livro aqui eu achei bem interessante. Tá aqui, ó. Para vocês hoje tomarem como tarefa, tá? As nossas lives têm tarefa. É para você hoje pensar em uma mulher que gostaria de conhecer melhor, ou um homem aí, se for um homem e tal, nos próximos meses. Anote o telefone dela, marque um almoço ou convida para ir com você ao teatro, ao cinema, a um concerto ou a uma live, já que nós estamos todos não podendo nos reunir. Faça o possível para separar um tempo para conversar, a gente começar um relacionamento. Um especialista afirma que é preciso cerca de 3 anos para constituir uma amizade sólida. Não perca nem mais 1 minuto. Essa é a atividade. Por quê? Para a gente aprender a ter relacionamentos
ao invés de ter inveja das pessoas, a gente tem que ter cada vez mais intimidade, assim como Deus quer ter intimidade conosco, ter intimidade com as pessoas também, desfrutar dessa convivência saudável com as pessoas, ser pessoas mais amorosas. A gente falou muito da inveja. Novas. Né? Conhecer pessoas novas. E a gente falou muito da inveja. E qual que é o antídoto da inveja? Gratidão. Aprender a ser pessoas mais gratas pelo que nós já temos. Hoje mesmo eu pensei assim, nossa Deus, como eu tenho sido ingrata. Porque às vezes, por exemplo, você olha para a vida das outras pessoas e fala, ai, fulano tá viajando, fulano tá passeando e fazendo isso, fazendo aquilo, e eu queria estar também, e eu tô aqui em casa. Eu tô aqui em casa, mas para começo de história, eu tenho uma casa, eu tenho um marido, as contas tá pagas, eu tenho alimento, eu tenho um teto, eu tenho um abrigo. Então, assim, você tem tanta coisa para ser grata, mas você prefere olhar para a vida do outro que tá viajando, que tá testando, Às vezes você tem ali uma comida em casa gostosa, você tem uma bolacha ali, as coisas para você comer, você tem ali o conforto. Mas aí você olha e fala, nossa, mas o outro tá comendo aquilo que eu queria comer. Mas você para e pensa, tem pessoas em outros lugares que não tem nem o que comer. Pelo menos você tem ali o que você comer, tudo. Mas não, você fala, não quero isso, eu quero que o outro tá comendo. Sim, seja grato, né, pelo aquilo que você tem, graças a Deus que você tem, em tudo dai graça, até se você tem, se você não tem, a gente tem que aprender a ter gratidão e, de fato, entregar o nosso coração para Deus e saber esperar em Deus, porque o que a gente viu aqui foi que Raquel não soube esperar em Deus, então saiba esperar em Deus, porque tem gente, Luana, assim, você ainda vai crescer na vida e vai entender mais disso, que às vezes pede uma ajuda para Deus e entrega, fala assim, Deus, toma conta. Aí depois você pensa assim, tá demorando demais, você vai e pega de volta. Fala, não, deixa que eu resolvo, Deus, porque o senhor tá enrolando. Então, assim, entregou para Deus, pode passar 20 anos, gente. Passou para Sara 20 anos para ela ter o primeiro filho. Mas confia. Sim. Às vezes é o que a gente também falou ontem, né? Às vezes o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. O que a gente quer que a gente peça em uma semana aconteça em outra, para Deus ele vai dar daqui 20 anos pra gente. Porque aí a gente até comentou mesmo, né, sobre Luana, sobre isso. Então, assim, o que é o tempo para Deus que vive na eternidade, gente? Deus vive há milhões e milhões de anos. E aí a gente vive aqui preso nesse tempinho e a gente acha que 20 anos é muito tempo. Para Deus é 20 segundos. Então, assim, a gente tem que manter, relax, fé, né, paciência. E deixar tudo ali com Deus, que Deus tá controlando. Ele tem o caderninho dele ali, aí ele controla tudo bonitinho. Faz aí sua parte e faz a sua parte, né? Porque Deus também não vai andar pela gente. Faz sua parte e segue seus caminhos trilhando. Porque também não tem como a gente pedir, tipo, Deus, eu quero um carro e ficar sentado no sofá, porque Deus não vai dar um carro. Não é mágico, não é essa magia, não. Então, tem coisas que a gente pode pedir para Deus que Ele vai conseguir nos dar, vai conseguir nos ajudar a ter. Mas agora também não é tudo. Tipo, Deus, quero ser milionário. Aí senta lá no sofá e fica esperando Deus te dar o tempo. Não existe isso, viu, gente? Isso aí é a força do pensamento e pode ser o tanto que for que ela não vem desse jeito aí, não. Você vai ter que ir para ação. Tanto que eu falo muito, a palavra oração é orar mais ação. Então, não tem como desprender uma coisa da outra. É oração. Ora e ação. Ora e ação. Sim. Gente, então, olha, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Luana, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Tô toda feliz com esse empenho todo da família de vocês aí. A gente já ouviu mãe e agora as duas filhas. E aí, gente, olha, quem quiser fazer essa live comigo também, pode me chamar aí no direct, pode me chamar no WhatsApp. Pode me chamar no WhatsApp, tem um link aí na descrição do meu perfil no Instagram, é só você clicar e você já tá lá dentro e pode fazer essa live comigo. Não é difícil porque eu te mando o material e aí a gente conversa depois, não é, Luana? Então, assim, fica fácil, não fica? Fica, você não precisa ter medo, você não precisa ter vergonha. Isso aqui, ó, é um bate-papo e assim a gente aprende junto, você se desprende. Agora a Luana vai fazer live direto. Gostei. Vai ensinar os códigos aí pro pessoal, ó. E é isso, gente. Jô, muito obrigada por deixar, viu, sua filha conversar com essa doida aqui.
E Lu, eu fiquei muito Isso é feliz. legal. Eu sou legal, né? Mas eu falo que eu sou DDD, doidinha de Deus. Assim pode, tem problema não. Ó, o pessoal tá. O seu fã-clube tá aí, Luana. José, como ela tá linda, amo vocês e tal. Olha só. Olha, Luana, eu então, como eu já disse, né, agradeço muito e que Deus continue Agradeço te você também abençoando. por deixar eu fazer a live aqui com você. Que isso, quem quiser tá aberto aqui, eu continuo te abençoando, peço para Deus te continuar te abençoando, te dar bastante sabedoria para você continuar crescendo aí cada vez Obrigada. mais. Não se distrair dos caminhos, continuar nos caminhos assim, de sabedoria, buscando a sabedoria de Deus. E alguém tá chegando aí junto. Jô! Oi. Como Obrigada. estamos? Tá bem. Obrigada eu. Olha que Obrigada aí. maravilha. Você viu aí que desempenho dessa menina, gente? Né? Tá muito bem. Ai, ai. Ó, o pessoal gostou muito, o fã-clube todo dela aqui, ó. Tem muita gente, você viu? Você viu? Ela tá Ah, chique, ótimo. né? O que você achou, Jô, dessa Eu menina? gostei muito. Fala, Saiu muito bem. não tá? De parabéns. E olha que ela tá Tá de linda. parabéns. Tá linda. Toda trabalhada aí, ó, no delineado, viu? gatinha. Né? Conversa muito bem, né? Fala super bem. E como disseram aí, ó, como adulta, tá? Falou Verdade. super bem. É, o pai E tá ali assim, ouvindo, ficou todo emocionado. olha aí que maravilha. Parabéns, Josi, pela princesa. O pessoal tá aqui falando, ó. Né? Pois então, gente. Eu fiquei muito Obrigada a feliz, muito você. obrigada pela presença de todos vocês. E aí, reforço o convite. Quem quiser fazer a live comigo, depois, ó, esse pessoal aqui também, ó, a Jo, a Luana, se quiser fazer mais de novo, estão convidadas, porque são 52 mulheres. Hoje nós concluímos o estudo da Verdade. sexta. Então ainda tem mulher pra caramba, né, Luana? Sim. E aí a gente precisa de mais gente para poder fazer essas lives. Então eu conto com Tá vocês bom. aí. Até a próxima, então. Muito obrigada a todos vocês e Obrigada. fui! Beijo! Beijo. Tchau. Fica com Deus! Tchau, beijo.